Pronto, gravação iniciada. Vamos começar, né, nosso debate aqui na manhã de hoje. A leitura do livro, né, Crítica da Ponderação, Método Constitucional entre a Dogmática Jurídica e a Teoria Social. Vamos iniciar o nosso trabalho, né, por meio da discussão e do debate da introdução a esse livro, né? Poxa, eu acho que eu coloquei o slide errado. Não, tenho certeza que eu coloquei o slide errado. Espera aí. E eu vou, né, fazer a apresentação para vocês aqui da introdução do livro. Coloquei o slide errado. Parar a apresentação. Parar a apresentação. Tá aqui. Pronto. Agora sim, esse é o certo. Pronto. Tá aqui. Bem, vamos dar início, né, à nossa jornada, né? Aproveitar que eu já utilizei essa expressão na manhã de hoje. Nesse mergulho, né, dentro do livro Crítica da Ponderação, que é coordenado pelo Ronaldo Porto Macedo e pelo José Renato Lima Lopes, e organizado pelo Ricardo Campos. Tá? Outro dia eu falava com a professora Patrícia, que fez parte lá, né, do nosso primeiro encontro, né, virtual aqui, do grupo de pesquisa em hermenêutica constitucional, e ela me falou que ela foi aluna do Thomas Festing, que ela também ouviu várias palestras do Ricardo Campos no período dela enquanto ela estava na Alemanha, né, e que ela tinha todo o interesse em fazer também a leitura do livro junto com a gente. Eu enviei o link para ela, mas eu não sei se foi tempestivamente, talvez ela ingresse na reunião, né, mas fica desde já aí a menção de que, né, nossa colega Patrícia, ela também faz essa ponte aí junto com o Vitor, né, que está lá na Alemanha também. Mas o tópico 1 aqui da introdução, ele vai ser escrito, né, pelo Ino Augsberg, tá? E antes de eu começar a falar para vocês sobre essa introdução, que tem aqui como título A Desunidade da Razão na Multiplicidade de Suas Vozes, a teoria da ponderação e sua crítica como um programa jurídico teórico, eu acho importante a gente conhecer um pouquinho, né, de quem é o Ino Augsberg e um pouco sobre esse professor que escreve essa introdução a essa obra que a gente vai começar a analisar aqui no nosso grupo de estudos. Tá? Esse é o professor Ino, né, com uma grata surpresa, né, quando eu fiz essa pesquisa um pouco bibliográfica sobre o professor Ino e sobre um pouco da sua obra, eu vi que ele é relativamente jovem, né? Então, nascido em 1976, ele ainda não tem nem 50 anos, então, poxa, um cara jovem, né, para academia, um cara que tem uma formação humanística muito grande, estudou filosofia, história da arte, ciências literárias e direito, né, em Freiburg e Heidelberg. É doutor em filosofia e é doutor em direito, né, tendo sucedido o professor Robert Alexi na cátedra de filosofia do direito e direito público. Essa formação humanística do Ino dá a ele, do meu ponto de vista, uma visão privilegiada sobre o fenômeno jurídico, considerando que ele não vai buscar
enxergar o direito enquanto uma construção dogmática ou limitada, né, numa estrutura assim fechada, né, no campo da investigação da ciência. Vocês vão ver que o hino, ele por várias vezes vai se utilizar aqui de uma linguagem metafórica, ele vai utilizar alegorias que não são, né, típicas de uma leitura jurídica própria, mas ele também, né, vai se utilizar aqui de um amplo conhecimento sobre a filosofia crítica, sobre a filosofia analítica, né? E ele vai presentear a gente aqui com essa introdução ao livro, né, Crítica da Ponderação. Quando eu li a primeira vez essa introdução, a primeira coisa assim, né, que me causou uma certa estranheza, um certo estranhamento, é que, diferentemente dos outros textos, ela não é dividida assim, né, em um título para introdução, outros subtítulos para desenvolvimento, né? Ela, na verdade, parece, né, ser mais uma reunião, assim, né, uma síntese das ideias centrais ou da problemática geral que este livro pretende dar, que esse livro pretende desenvolver. Ah, rapidinho. Se vocês quiserem me interromper, né, se vocês quiserem pedir a palavra para fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida, vocês podem levantar a mão. Não vamos tornar isso um monólogo, tá bom? Então, sintam-se livre à vontade para participar. Se vocês quiserem compartilhar as impressões de vocês também, na medida em que eu for fazendo a apresentação, também, né, vocês poderão fazê-lo, tá? Se meu áudio falhar também, se meu áudio cortar, podem me avisar aí, tá? Até aqui, tranquilo? Áudio e vídeo? Tudo certo. Beleza. Então, vamos lá. Então, ele não divide assim, olha, essa é a introdução, esse é o desenvolvimento, esse é o argumento A, esse é o argumento B. Ele simplesmente vai enumerando assim, 1, 2, 3 e 4, né? Então, para que eu possa fazer uma exposição mais analítica, né, eu vou dar nome, né, a esses pontos que ele vai levantando e que ele vai dividindo, né? Por isso eu chamei aqui de uma exposição analítica. Então, o tópico 1, ele é a introdução e é a construção metodológica, né, o desenho do texto que vai ser desenvolvido por ele, né? E aqui nessa introdução ele vai sustentar, né, pelo menos 2 argumentos que são centrais para a construção do texto. E o primeiro é o relativo sucesso da teoria dos princípios, né, que é a primeira coisa que ele vai logo argumentando aqui. Ele vai dizendo para a gente que a teoria da ponderação dos princípios do Robert Alexy teve um relativo sucesso, né, ela é bem sucedida dentro e fora da Alemanha, pelo que a gente pôde aprender com o Rafael Della Barba. Talvez um sucesso maior na América Latina, maior fora da Alemanha, do que propriamente, né, dentro da Alemanha, mas ainda assim consegue construir um sistema, né, de compreensão, explicação do fenômeno jurídico enquanto tal. E esse sucesso faz com que a crítica da teoria dos princípios, ela também ganha um enfoque, ela também ganha uma luz sobre ela. E isso nos faz refletir sobre se a crítica à teoria dos princípios e a crítica à teoria da ponderação, ela não estaria, né, pegando uma carona no sucesso da teoria dos princípios. E esse primeiro argumento, ele é um argumento mais reflexivo, né, para a gente poder começar a perceber que existe, de um lado, a teoria da ponderação dentro da teoria dos princípios, e de outro existe a crítica, né? E essa crítica, ela não é unívoca, né? Essa crítica, ela não vai conter aqui uma orientação exclusiva que vai conseguir refutar e combater a problemática, né, ou as problemáticas que surgem, que emergem da teoria dos princípios, da teoria da ponderação. E isso faz, então, com que nós tenhamos a sensação de que nós estamos trabalhando 2 valores
completamente diferentes, completamente distintos, e isso causa também na gente a falsa impressão de que nós estamos diante de um fenômeno multifacetado, polifacetado, em que você tem, por exemplo, uma teoria sendo detonada por várias críticas diferentes. E o que o Ino Augsburg se propõe é demonstrar aqui para a gente que quando a gente confronta, né, a teoria da ponderação, a teoria dos princípios, com as teorias críticas e as suas críticas, nós vamos poder ter uma visão privilegiada sobre como é que este diálogo tem se desenvolvido. E a gente vai poder começar a perceber o que essas teses guardam de semelhança e o que elas guardam de diferença. O grande argumento, né, que ele vai tentar desenvolver, e ele vai dividir, né, na estrutura do texto em outras 3 partes, né, a parte 2, a parte 3 e a parte 4, tá? E depois ele vai apresentar um breve resumo na parte 5. A gente pode dividir da seguinte maneira, né? Num primeiro momento, ele vai tentar explicar para a gente quais são os conceitos de racionalidade que são suportados pela teoria da ponderação, que é o que ele faz no tópico 2. Né? Então, aqui no tópico 2, ele vai tentar dizer para a gente o que é que a teoria da ponderação e a teoria dos princípios pressupõem enquanto critérios de racionalidade para que elas possam para que ela possa ser defendida. E logo após, ele procura fazer o mesmo com as críticas à ponderação e as críticas à teoria dos princípios. Tá? Então ele vai, de um certo modo, né, expor para a gente o que é essa teoria. Depois ele vai se preocupar em expor para a gente o que é essa crítica, para que no final aqui, né, nos últimos 2 tópicos, ele comece a falar um pouquinho para a gente sobre por que a crítica da ponderação não deve ser entendida enquanto uma antagonia diametralmente oposta da ponderação, e ele vai tentar trabalhar um pouco das semelhanças entre a teoria e a crítica, para no final ele fazer, né, um breve resumo sobre toda essa exposição e dar a conclusão ao seu texto, tá bom? Eu quero dizer assim para vocês que uma outra dificuldade, né, que a gente talvez possa sentir quando a gente lê o texto é que muitos dos argumentos que o Ino vai utilizar, eles parecem ser argumentos que não estão devidamente explicados. Ou, melhor dizendo, eles não estão explicados do modo como nós gostaríamos que eles estivessem explicados. A gente está acostumado com uma leitura, né, mais didática, né, quando você pega ali o livro, o cara diz para você, né, vou usar um exemplo clássico, por exemplo, do Silvio Venosa. Você vai ler o Venosa, ele se preocupa em dizer que esse Instituto do Direito Civil nasceu lá em Roma, e ele foi sendo aplicado desse modo em Portugal até chegar no Brasil, e o Código de 16 e o Código de 2002. A gente está meio que acostumado na graduação com esse tipo de explicação. E aí, quando a gente lê esse texto do Ino, né, que eu vou utilizar uma metáfora do Dussel, quanto mais conhecimento acumulado você tem, menos necessidade você sente de fazer muitas referências ao seu texto. O Dussel fala isso, eu acho isso mega legal, como se fosse uma pirâmide invertida. Né? Aí, então, quando mais você vai chegando lá embaixo, menos necessidade de fazer referência você tem. Né? Então, você vê que no texto dele ele não está toda hora dizendo de acordo com fulano, de acordo com ciclano. Ele só coloca uma nota de rodapé e fala, olha, se tu quiser saber mais sobre isso, lê esse texto do Alex. Ou lê esse texto do Porsche. Ou lê esse texto aqui do Fischer. Aí ele vai embora. Mas, em muitos momentos, né, essa é uma dificuldade assim, que talvez alguns possam ter tido, ele toma como pressuposto que a gente saiba determinados conceitos, como, por exemplo, o conceito de concordância prática, ou a própria história da concordância prática.
ele toma como pressuposto que nós já saibamos o que significa a teoria dos sistemas na visão do Luhrmann, né? E para que fique uma coisa bem explicada, né, para a gente poder entender de fato a posição que ele está levantando aqui, eu acho importante a gente fazer essas contextualizações e nós sermos didáticos nesse diapasão, porque talvez muitas das dúvidas que vocês possam ter sejam sobre essas categorias que ele levanta e que ele traz para dentro do texto, né? Então, são um disclaimer, né? Uma nota de rodapé que eu faço para a gente poder, né, então, de fato, emergir nos próximos tópicos, que é onde ele vai apresentar, né, a pesquisa e a tese aqui da sua introdução ao nosso livro, tá? Então, vamos lá. Quando ele já começa aqui a desenvolver quais seriam os critérios de racionalidade por trás da teoria da ponderação e por trás, né, da teoria dos princípios, o Eno ele vai sustentar aqui para a gente que a ponderação ela é um procedimento, né, é um procedimento que complementa a interpretação e a subsunção. É bom a gente dizer, então, que o que ele está tentando falar para a gente é que no contexto da interpretação e da aplicação do direito, a gente já conseguiu perceber que interpretar subsuntivamente o direito e que buscar aplicar as normas jurídicas à realidade a que elas se destinam numa proposição de aplicação lógica, né, de aplicação por subsunção, por dedução, né, de que o que aconteceu faticamente se encontra protegido pelo núcleo de uma determinada norma, pelo núcleo de um determinado direito, por assim dizer, ele vai ser complementado pela ponderação, ou seja, nos momentos em que a interpretação e a subsunção forem insuficientes, é que entra em cena a ideia de ponderação, tá? E tudo isso, então, vai ser pensado, né, a ideia de ponderação dentro da teoria, enquanto, né, a possibilidade da gente aplicar o direito num caso concreto, aplicar os direitos fundamentais no caso concreto, resolver questões práticas, resolver questões, né, da experiência do convívio social, mas admitindo que a interpretação por subsunção ela é insuficiente, né, e a ponderação ela está sendo colocada aqui enquanto um complemento dessa técnica de aplicação do direito na prática, né, essa técnica de aplicação do direito num caso concreto. Então, é importante eu desenhar, eu fazer o seguinte desenho conceitual para vocês, tá? Vamos pensar isso de maneira bem pragmática, beleza? Quando a gente analisa uma situação, tá, jurídica, e a gente pensa, por exemplo, vamos utilizar aqui a ideia de liberdade de expressão, tá? Sem a gente entrar e descer em muitas polêmicas a respeito desse tema, mas vamos falar aqui sobre liberdade de expressão, e vamos utilizar aqui um julgado do Supremo Tribunal Federal, que talvez não seja um julgado muito conhecido por vocês, mas foi um habeas corpus de relatoria do professor Gilmar Mendes, né, do ministro Gilmar Mendes, que dentro do caso nós temos a seguinte questão. O público, eles foram assistir uma peça de teatro, e aí chegaram lá na peça de teatro, era uma peça de teatro adulta, para maiores de 18 anos, beleza? Então, implicitamente já se aceitava que haveria conteúdo, né, para maiores, implicitamente não, expressamente se aceitava que seria de conteúdo para maiores, e aí o que acontece é que começa a peça, os espectadores eles não se sentem à vontade com o que eles estão assistindo, acham aquilo, né, tal, não era muito legal, e aí eles começam a jogar alimentos lá, né, nos atores, em direção ao palco, né, se revoltam, e no fechar das cortinas, o diretor daquela peça, em ato de protesto, né, e aí eu vou citar o que está escrito lá na decisão, ele em ato de protesto, ele mostra as nádegas desnudas ao público.
Esse camarada, ele foi, né, processado por atentado ao pudor. E aí, ele se defendeu dizendo que ele estava no exercício da liberdade de expressão. Olha que coisa legal. Se você for interpretar substantivamente, a conduta dele na prática, ela pode se encaixar tanto no tipo da norma penal, atentado ao pudor, quanto na defesa da liberdade de expressão do artigo 5º da Constituição. Então, quando você olha para esse caso concreto, você começa a perceber que a interpretação substantiva ela é insuficiente. Por quê? Porque a interpretação substantiva ela pressupõe, como uma técnica, né, de aplicação do direito, que você está diante de uma ideia em que você aplica ou uma decisão, que é absolvê-lo, né, ou você aplica outra decisão, que é condená-lo. Mas antes disso, você encaixa ele no tipo da norma penal e diz que ele cometeu o crime de atentado ao pudor, ou você encaixa ele na defesa do artigo 5º, liberdade de expressão. Né? E o que o hino está demonstrando aqui nesse primeiro momento para a gente é que a ponderação ela entraria aqui como um complemento a essa interpretação substantiva. Porque se no caso a ação dele ela se encaixa substantivamente tanto num tipo quanto no outro, significa dizer que eu não posso pensar na aplicação do direito como sendo nesse modelo lógico, onde ou eu encaixo a conduta dele num lado ou eu encaixo a conduta dele no outro lado. Aí a ponderação, então, ela seria colocada aqui como uma forma, né, de complementar a atividade interpretativa. Nesse caso, o ministro Gilmar Mendes ele vai inserir elementos na sua argumentação. E é importante que eu diga que esse inserir elementos é justamente o que a gente vai encontrar lá na página 22 como sendo a explicação da tal da concordância prática. Galera, aqui nesse livro, se eu não me engano, é o próximo capítulo, que será apresentado pelo Mateus e pelo Lucas, é um capítulo que fala só sobre a questão da crítica da concordância prática. Mas, fazendo um contexto para vocês, a ideia de concordância prática, ela na Alemanha remonta ao Hesse, né, que foi um cara que eu investiguei na minha dissertação de mestrado. Né? Remonta também a toda uma tradição que vai ser fundada em cima do que a gente pode chamar de uma interpretação teológica, né, mas teológica realmente estrito sensu, porque ela vai ser defendida pela igreja, né, e ela funciona basicamente da seguinte maneira. Para quem não tem noção nenhuma, experiência nenhuma da hermenêutica teológica, do estudo bíblico e tal, por assim dizer, quando a gente pensa na Bíblia, que é um livro, cara, muito grande, que tem narrativas, livros que tem contextos históricos e que, naturalmente, galera, não tem uma linguagem assim, né, objetiva em determinados momentos. Naturalmente, a gente vai encontrar, assim, momentos de dúvida, em que, olha, disse uma coisa aqui, mas parece se contradizer de outro lado aqui e tal. E a posição da interpretação teológica, quando vai, né, pensar na proposição que veio depois se tornar a ideia da razão da concordância prática, é basicamente a seguinte: quando você tem dúvida, quando você tem possíveis antagonias, possíveis paradoxos na leitura de textos e de explicações sobre determinada passagem, o que você tem que fazer é o seguinte: você vai pegar aquela orientação que você quer saber, né? Por exemplo, quero saber de Gênesis. Tem aqui uma coisa na Gênesis que eu não consegui entender. E tem vários estudos sobre a Gênesis. Aí eu vou pegar esses estudos, né, os que discordam entre si. Então eu vou pegar aqui, né, aquela galera que está divergindo sobre esse tópico que eu quero entender. E a partir da introdução dessas divergências é que eu vou poder fazer uma comparação, né, sobre aquele ponto onde eu quero chegar e tal, né? A partir da introdução desses antagonismos, dessas divergências, é que eu vou poder saber
qual dessas posições ela responde à pergunta que eu estou fazendo sobre aquele determinado assunto, né? Então, tios e sobrinhas podem se casar? É pecado tios e sobrinhas se casarem? Aí eu vou sair de onde? Eu não sei, eu vou sair do que a Bíblia fala sobre família. E aí eu vou ver as encíclicas papais que falam sobre se é possível, sobre se não é possível. E a partir do confronto desses antagonismos com aquele texto principal, que é a Bíblia, é que eu vou poder dizer qual das orientações ela deve ser seguida na prática ou não. E aí, no final, valida-se, por exemplo, a encíclica papal que autoriza o casamento entre tios e sobrinhas, desde que não haja perigo para a má formação da prole, né? Que, inclusive, é um dispositivo do nosso Código Civil de 2002. Tá? Isso é um dispositivo do nosso Código Civil de 2002, tá? Sobre proibições e permissões para contrair núpcias, para casamento. Então, um código altamente influenciado pelo direito canônico, por assim dizer. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que o hino vai sustentar, ainda no que tange à ideia, né, da fundação da teoria da ponderação e da teoria dos princípios, é justamente o fato de que, quando você pensa na concordância prática, você está pensando no que ele chama, né, de uma fuga alternativa da lógica binária, né? Ou um ou outro, né? Um ou outro, para uma alternativa a um pensar por alternativas bivalorativas. Não entendi, Papaléu? Beleza, normal. Isso é o que acontece quando a gente está lendo textos tão complexos. Mas o papo é o seguinte, como eu disse para vocês, né, eu estou introduzindo novas questões, tá? Eu estou introduzindo novas coisas para dentro do debate, e a partir da análise dessas coisas com o meu texto principal, com o meu caso principal, é que eu vou saber o que é que eu vou fazer e o que é que eu não vou poder fazer na prática aqui para resolver essa situação. Como é que a gente pensa, então, nessa proposta, né, dessa fuga que está sendo descrita aqui pelo professor Ino Ausberg? É tipo assim, quando eu estou pensando, camarada, diretor da peça de teatro, que mostrou as nádegas desnudas ao público, ele violou a liberdade de expressão ou ele não violou a liberdade de expressão? Para eu poder responder a isso, eu vou ter que introduzir novas controvérsias, novas diferenças, novos antagonismos que não são propriamente aqueles que dizem respeito a violou ou não violou a liberdade de expressão. Eu vou ter que colocar aqui também, né, qual é o nível de consentimento dos participantes para ver uma nádega desnuda. Qual é a cobertura da ação enquanto um protesto ou enquanto um simples devaneio da cabeça dele, entendem? Então, eu vou incluir novos antagonismos, eu vou incluir novas questões, eu vou incluir novas diferenças, tá? E isso vai me capacitar não mais pensar substantivamente, porque agora eu não penso ou ele cometeu um crime ou ele não cometeu crime. Na verdade, eu vou ter que pensar várias alternativas, e são alternativas que possuem dois caminhos diferentes. Então, é como se a partir da concordância prática, eu abrisse novas possibilidades para que eu possa resolver aquele problema ali. Então, eu vou incluindo coisas para dentro da minha argumentação. A questão em si é que a ponderação ela é diferente da concordância prática, porque a concordância prática, quando ela insere resultados, né, que não são claros ou são ambíguos, tal, de acordo com a teoria da ponderação, a gente vai perder clareza analítica no nosso caso. E o que a teoria da ponderação quer é ganhar clareza analítica. Vocês vão lembrar mais uma vez do professor Rafael Dalla Barba, quando ele disse para a gente que o Alex quer mensurar o imensurável. E é exatamente esse o papel da ponderação. A ponderação ela vai dar contornos claros ao que a gente quer fazer.
estabelecendo valores claros para o que a gente quer decidir, tá? Então, ela não vai simplesmente introduzir uma nova ambiguidade, ela não vai simplesmente introduzir uma nova relação dialógica. Ela vai, na verdade, tentar, a partir da introdução de novas categorias, deixar o debate mais claro. E aí surge, né, por várias vezes, a ideia de terceiro excluído aqui, que é um princípio lá da lógica aristotélica e tal, né? Mas a grande questão é a seguinte, vou utilizar dois exemplos. Eu vou manter o exemplo original, mas eu vou trazer um outro exemplo agora dentro do direito de família. Tá? Falando do nosso exemplo original, que é o habeas corpus do diretor de peça de teatro, o que o Gilmar Mendes vai inserir para clarificar o debate não são questões sobre qual é a extensão do limite, qual é a extensão da liberdade de expressão, ou o que o senso comum considera quando vê uma nádega, se é ofensivo, se não é ofensivo, ou o que a cultura brasileira convencionou a descrever qual é a parte da nádega que é aceitável ou não é aceitável ser mostrada. O que o Gilmar Mendes vai introduzir para o debate, para deixar o debate mais claro, número 1, consentimento dos espectadores. Como assim? A peça era de conteúdo adulto. Peça de conteúdo adulto presume, de um certo modo, algum tipo de nudez. Por quê? Porque se não fosse adulto, né? Então seria liberado para todo mundo e então seriam coisas friend family que todo mundo pode ver, todo mundo pode assistir. Então, se você aceitou assistir uma peça para adultos, então, ainda que inconscientemente, você aceitou ser exposto a um determinado nível de nudez. Então, você se assustaria se você fosse assistir o filme da Patrulha Canina e aparecesse uma nádega. Seria aceitável você se incomodar com isso, porque não foi o que você comprou. Mas, se você vai assistir um filme adulto, se você vai assistir uma peça adulta, né, então você tem que estar preparado para que em alguma hora apareça alguma coisa que só um adulto pode assistir. Então, uma nádega não lhe assustaria se aparecesse, né, tal, num filme reservado para 18 anos. Esse é o primeiro argumento do Robert Shelley, do Gilmar Mendes. E, de fato, ele não parece trazer mais dúvida para a gente, né? Ele parece clarear o que a gente acredita sobre esse determinado fato, né? Sobre essa determinada questão. E um segundo argumento que ele utiliza é o contexto em que a manifestação do diretor de peça de teatro é exarado. Ou seja, o que levou ele a tomar aquela atitude. Então, o contexto é o seguinte, ele montou uma peça, ele ensaiou com a galera, o público não gostou, vaiou, jogou alimentos, tiveram que fechar tudo. Então, o protesto dele, ele é consignado com aquela ação. Poderia ser uma coisa completamente diferente se ele entrasse lá e ele fizesse algo, né, sei lá, alusivo a um movimento político totalitário, né? Se ele pintasse um bigode de Hitler e batesse continência para a galera, ou se ele chegasse lá com uma arma de fechim e atirasse no público, incitando, por exemplo, possíveis danos à plateia. Então, o que o Gilmar Mendes acaba dizendo é que, no fundo, se você inserir essas duas questões aqui, você considera que a conduta dele é proporcional em relação ao seu resultado, do que é liberdade de expressão, e que ele não pode ser punido com atentado ao pudor, entendeu? Então, essa é a racionalidade por trás da ponderação, primeiro nessas primeiras páginas aqui, né, do texto do Ingo Augsberg, tá? O segundo exemplo que eu demonstro para vocês, né, para vocês verem como de fato a ponderação ela não pode ser confundida com a concordância prática e que ela evita, né, a abertura de novas antagonias e de novas categorias bivalorativas que não clarificam o debate, o famoso debate sobre, num processo de guarda, por exemplo, de menor, uma das partes alegar que o grau de confiabilidade daquele que quer a guarda pode ser questionado por um vício marital, né, ou por um descumprimento de uma cláusula marital, como, por exemplo,
ele não pode ter a guarda da criança porque ele me traiu. É a inserção de uma nova categoria? Sim. É um debate que diz respeito à construção do contexto familiar? Sim. Mas é um debate que traz para a gente condições de a gente discernir na prática que aquela determinada pessoa tem ou não tem condições de dar o essencial para a formação de uma criança? A concordância prática, ela faria a proposição de emergir nesse debate, caso ele fosse um debate disponível para a tutela daquele determinado fato. Mas a ponderação não. A ponderação vai excluir o debate, por quê? Porque ele não vai trazer a clareza analítica necessária para resolver aquela questão. Tá? Então, fica aqui, né, essa primeira visão, né, essa primeira ideia, que pode ser, então, resumida, né, a partir dessa frase, né, que é a substituição de uma plurivocidade por uma univocidade. Então, é a ideia de que quanto mais claro for e quanto menos ambíguo for, né, a apresentação da solução para aquela determinada relação, mais próximo nós vamos estar da resolução daquele caso, e esta resolução ela vai ser uma resolução que vai ser compreensível por todo mundo. Tá? Esse é o primeiro ponto, né? Inclusive ele vai dizer que é uma regência suave, né? Que a teoria da ponderação vai propor dessa transposição de uma plurivocidade para uma univocidade, né? E para alguns casos, né? Para alguns casos, inclusive a introdução da dicotomia, né? Regras e princípios, ela vai ser utilizada também como uma forma de introdução de uma nova categoria, de uma nova antagonia, porque regras e princípios vão ser antagônicos aqui, no sentido mais dogmático. Princípios são mandamentos de otimização para a teoria dos princípios, né? E regras não, a gente já falou várias vezes sobre isso. Mas a introdução dessa diferença, ela não torna a aplicação do direito menos clara, de acordo com a teoria dos princípios. De acordo com a teoria dos princípios, a introdução dessa categoria torna mais clara a aplicação do direito, né? Aqui a gente não vai entrar na questão já das críticas, tanto a teoria do direito quanto a crítica da ponderação, né? Muito embora a gente já tenha feito isso bastante em outros momentos, tá? Mas o fato é que, se a gente quiser falar de uma teoria dos princípios, se a gente quiser falar de uma teoria da ponderação, para o hino Augsburg, a gente vai estar falando dessa substituição de uma plurivocidade, de uma insegurança jurídica, por meio da abertura de várias e a introdução de novas categorias, de novas questões, de novos antagonismos dentro do debate jurídico, pela substituição para uma univocidade. Ou seja, a gente vai sair dessa insegurança e a gente vai trilhar para uma segurança que vai ser racionalmente entendida enquanto, né, diminuição das ambiguidades, diminuição da introdução de categorias que não vão tornar o debate mais claro. Tá? Essa é a primeira tese, esse é o primeiro argumento que vai ser levantado aqui no ponto 2. Antes de eu passar para o ponto 3, alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria de entender melhor essa questão da concordância prática, doutor. Rosildo, você queria falar? Logo no início da sua explanação, você fala que a teoria foi mais aceita na América Latina, nos países latinos, né, do que na própria Alemanha. O que você imagina que pode ter? O que levou a isso a acontecer? O que pode ter contribuído para esse quadro? Boas perguntas, tanto a do Caio quanto a do Rosildo. Caio, no capítulo 1, né, que a gente estava falando da introdução, mas no capítulo 1 do livro,
A gente tem um texto do Andreas Fischer-Lescano, que será apresentado pelo Mateus e pelo Lucas, né? Que é exatamente a crítica da concordância prática, né? Então, se tu estiveres aí com o livro, lá pela página 39, página 40, ele explica como é que se desenvolve a concordância prática, né? E vai estar, né, sendo estudada. Só pegar aqui a expressão direitinha em latim para eu não me confundir. Sabe mais latim do que eu, tá? Concordatio et discordatio, alguma coisa assim. Concordar em discordar, seria isso, então? Seria basicamente isso. Mas tá aqui na página 45, explica dessa maneira. Para a solução de um caso controverso, organizava primeiramente as interpretações realizadas pelas autoridades, como os padres da igreja, papas e concílios, num grupo de prós e contra. E então dissolvia as contradições em um parágrafos, também conhecido como dictum. Nesses parágrafos, ele recorria, quando possível, aos exemplos da Bíblia. A concordância das auctoritates, aparentemente contraditórias, se revelava no exemplo propriamente dito e nas diferenças causae de seus diferentes modos de ação, com essa tal referência acentuada aos exempla caritatis do Velho e do Novo Testamento. Ele respaldava as várias autoritates e conduzia ao mesmo tempo a ordem da Igreja de Deus diretamente de volta à Escritura Sagrada. Significa dizer que, número 1, a ideia da concordância prática, como eu tinha dito, ela vem de uma hermenêutica teológica e ela vai ser aplicada para dentro do direito de modo a resolver questões práticas. Tá? A gente vai estudar isso no próximo capítulo. Eu não quero adentrar muito nesse tema, Caio, mas é basicamente como se eu estivesse tentando buscar uma concordância através da discordância. Vou achar os elementos em comum aqui do debate para que eu possa saber, na prática, como é que eu vou agir. Qual é o limite de cada um e o que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer. Fechou? Fechou, doutor. Muito obrigado. Rosildo, quando a gente fez o evento lá, né, do encontro do grupo, e a gente trouxe o Rafael Dalla Barba, ele falou que esse é, inclusive, um dos temas que ele está pesquisando atualmente, porque ele é orientando do Ralph Posher, que é também um dos autores que a gente vai ler aqui no capítulo 2, se eu não me engano, ou no capítulo 3, não me recordo qual é, né? Mas é o que o Vitor Lucas vai apresentar para a gente. E o que o Rafael disse foi que lá na Alemanha, o Alex ele não tem assim a quantidade de seguidores que ele tem, por exemplo, no Brasil, ou que ele tem na América Latina, e de que os investigadores de lá, e ele se inclui nisso, são, né, pessoas que se interessam em descobrir e desvendar por que esse fenômeno se deu dessa maneira na América Latina. E ele apresentou ali de maneira bem superficial alguns dados, né? Essa reunião está postada lá no YouTube. Se não assistir, pode assistir depois. Tem um link lá no nosso grupo. Mas eu te diria assim que é uma questão que inquieta, né, os pesquisadores do tema, e é uma questão, né, que ainda não tem muitas premissas claras para eu te dar uma resposta de dizer assim, por que isso aconteceu dessa maneira na América Latina ou não. A gente tem hipóteses, que eu posso dizer, pelo menos as minhas hipóteses, são hipóteses empíricas, né, de que favorece um certo cenário político e favorece um certo jogo político de interesses de elite dominante no Brasil, a manutenção de um nível discricionário de atuação do Poder Judiciário que, ao invés de clarificar o debate, acaba, na verdade, tornando ele mais ambíguo, né?
porque ele esconde para a gente várias justificativas. Mas isso é uma hipótese minha. Eu não posso te dizer assim que é a hipótese dos outros autores, né? Ou que é a própria hipótese do professor Dalla Barba, mas a minha sobre o tema é basicamente essa. É de que a manutenção da instabilidade jurídica e da insegurança jurídica favorece determinados grupos políticos. Certo. Eu particularmente imagino o seguinte, o direito alemão, quanto lei, ser, na prática, menos flexível do que o direito latino-americano, que acaba favorecendo a utilização, a aplicação dessas teorias. E pode isso ter justamente a ver com essa questão, né, de toda a América Latina, comparada com o velho mundo, é muito jovem. E os próprios governos também são muito instáveis, né? Então a gente não tem longos períodos de democracia a ponto de se possa consolidar um direito, né? A cada novo período, a cada novo governo, a cada novo golpe que de repente aconteceu nesses últimos anos, eu avalio que se instalava uma forma de fazer leis, de aplicar a lei, né? De se fazer direito, de se fazer justiça. Eu imagino que isso certamente talvez tenha contribuído para essa maior presença dessa teoria aqui da América Latina. Também é uma teoria, né? Uma avaliação pessoal. Acho que é um elemento válido para a gente fazer uma avaliação completa do cenário, né? As questões de pano de fundo da fundação e da formação da teoria do direito no Brasil, em comparação com a da Alemanha, o processo de recepção. Isso é uma coisa que eu investiguei na minha tese de doutorado, né? A introdução do germanismo no Brasil por meio da pesquisa e dos estudos de teoria e filosofia do Tobias Barreto de Menezes. E tem muitas questões aqui relevantes para a gente poder falar da fundação de uma identidade jurídica no Brasil. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu posso passar para os últimos tópicos para a gente abrir o debate. Por mim, pode seguir. Beleza, então. Então, agora a gente vai, né, ver a outra parte, o outro lado da moeda. Então, começa, né, o advogado diabo, entre aspas, que é a defesa da crítica, né, da teoria da ponderação e da teoria dos princípios. Tipo, o primeiro argumento aqui, né, que o Hino vai utilizar é, como eu disse para vocês, se você for falar da crítica da ponderação, a crítica da ponderação, ela enfrenta o mesmo problema, né, da teoria, né, da ponderação, que é o fato de que ela vai tentar manejar uma unidade, né, ou uma multiplicidade da razão, só que ela vai enfrentar esse manejo entre unidade e multiplicidade por uma direção oposta. Eu vi aqui que está errado no meu slide, está PA, é pela direção oposta. Tá? Como assim? Olha só. Primeiro, a gente não pode falar de uma única crítica da ponderação. Existem várias críticas da ponderação. E a gente também não pode tentar reunir todas as críticas sobre o mesmo guarda-chuva. Tá? Esse é um primeiro argumento que o Hino vai utilizar. Mas o que grande parte das críticas da ponderação guardam em comum é que, de acordo com o Hino, tá, elas vão tomar uma direção oposta à teoria da ponderação quando a gente fala sobre se a razão ela vai ser unívoca ou plurívoca. Tá? Então, se a teoria da ponderação quis dizer para a gente que a gente tem que acabar com a incerteza através da criação de uma univocidade da razão,
A crítica da ponderação, ela vai tentar restituir a pluralidade por meio de uma via diferente. E essa via diferente vai ser explicada aqui no texto pelo hino, de novo, né? Por um assunto que ele não deixa muito explicado e que a gente vai ter que se socorrer, né, de outras leituras para a gente poder compreender qual é o contexto e a fundação dessa crítica. Se eu pudesse resumir esse tópico todo em uma frase, eu diria para vocês o seguinte, que o que a crítica vai tentar fazer, de acordo com o hino, é pegar a filosofia de uma razão centrada num sujeito e substituir ela por uma ideia de um todo, né? A ideia de um todo constituído por meio de um sistema, né? E substituindo, né, essa unidade por uma pluralidade. A teoria do Luhmann, né, e aí é importante que eu diga isso para vocês, ela é uma teoria social. O Luhmann, ele não é um jurista, como muito bem aponta o Alex, e já o fez, inclusive, bem austeramente para mim, né? O Luhmann, ele é um sociólogo e eu sou um jurista, e o que a gente fala não tem nada a ver um com o outro. Mas o fato é que o Luhmann, ele é um sociólogo, né? E, por exemplo, na sociologia do direito do Luhmann, uma coisa fica bem clara, é que quando ele defende a ideia de uma sociologia do direito, ele vai demonstrar que os sociólogos, de um modo geral, eles não tinham como preocupação central a fundação de uma sociologia do direito. Que os sociólogos, eles estavam preocupados em descrever a sociedade e eles esbarravam no fenômeno jurídico porque o fenômeno jurídico existe na sociedade. Tá? Então, ele passa, né, uma grande parte da sociologia do direito 1 tentando explicar para a gente como é que os sociólogos enfrentavam a questão do direito, e ele, no final, vai fazer uma síntese disso tudo, para que ele possa apresentar a sociologia do direito dele, que vai ser fundada em cima, né, de dois autores que são referência para o Luhmann, né? De um lado, você vai ter o Talcott Parsons, com a estrutura do ato social, e de outro lado você vai ter o Jürgen Habermas, né, com a teoria da ação comunicativa. E para eu poder sistematizar para vocês a visão do Luhmann sobre direito, sobre sociologia do direito, sobre sociedade, o Luhmann, ele pega aqui elementos do Talcott Parsons, ele pega elementos do Jürgen Habermas para ele tentar dizer para a gente, número 1, que a sociedade ela é constituída por um emaranhado de relações complexas. É como se você estivesse falando de um tecido, em que você tem vários fios se sobrepondo um sobre o outro e formando a sociedade. Para que nós possamos enxergar essa complexidade social enquanto uma estrutura multifacetada ou polifacetada, o Luhmann vai explicar para a gente que essas relações que constituem a sociedade, elas são entendidas a partir da ideia de sistema. E o que é um sistema? O sistema, ele é algo que vai ser... o sistema, ele é algo que ele vai ser cognitivamente aberto e estruturalmente fechado. Não entendi. É tipo assim, se você for falar do sistema jurídico, o sistema jurídico, para ele ser entendido enquanto tal, ele vai ser operacionalmente fechado. Por quê? Porque você vai trabalhar com conceitos específicos do direito. Lícito e ilícito, constitucional e inconstitucional, legal e ilegal, justo e injusto. E é isso que vai dar a identidade do sistema. O emprego desses termos que são próprios dele e que são, portanto, operacionalmente fechados. Você fechou os lados do quadrado e disse, os debates que o direito faz são esses. Os debates que o direito não faz estão fora desse quadrado aqui. Estão fora, né, desse sistema. Mas o Luhmann entende
que para que esse sistema ele possa continuar se reproduzindo internamente, ele tem que estar cognitivamente aberto. Ou seja, ele tem que comportar algumas aberturas de diálogo com outros sistemas para que ele possa continuar se atualizando e para que ele possa continuar acompanhando o processo de evolução social. Então, essas estruturas aqui é o que é chamado dentro da sociologia e do pensamento lumaniano, né, de alopoiese, que é o fechamento estrutural, e autopoiese, que é a abertura cognitiva. O direito ele precisa dialogar com outros sistemas para ele continuar se reproduzindo, ao mesmo tempo que o direito precisa estar fechadinho, redondinho, para que ele possa ser entendido como um sistema, como uma coisa fechada. Essa explicação ela começa a ficar ainda mais complexa quando você adiciona, então, a relação entre os sistemas. Porque você vai ver, então, que em determinados sistemas existem termos que são similares, existem conexões, existem, como o Luhmann chama, né, ressonâncias intersistêmicas, existem acoplamentos estruturais, como, por exemplo, a Constituição é uma coisa que serve tanto para o direito, quanto para a política, quanto para a economia, quanto para a sociologia. Então, apesar de serem sistemas fechados, a Constituição consegue acoplar todos eles dentro de uma questão só. Tá? E, no final das contas, o Luhmann ele vai apresentar para a gente essa ideia de uma sociedade multifacetada, que vai ser constituída por uma pluralidade de sistemas, modos aqui de compreensão, então, da estrutura, do funcionamento, da organização da nossa sociedade. Isso talvez te ajude, né, a entender melhor essa frase, a de que a função dos direitos fundamentais deixa de ser vista apenas como proteção de direitos individuais da pessoa humana ou do cidadão. Quando a gente fala de direitos individuais nessa ideia, direitos fundamentais nessa ideia aqui de uma teoria dos sistemas, a gente está pensando, então, que a lógica de uma razão voltada para o sujeito, ela não se aplica mais, ela não se aplica do mesmo jeito. Porque agora o que os direitos fundamentais devem proteger é o sistema como um todo. Eles têm que se dirigir contra qualquer forma de totalização, né, do todo social por meio de tendências colonizadoras de subsistemas sociais individualmente considerados. Como assim? Os direitos fundamentais eles não resistem somente a uma pretensão que vem de um sujeito. Os direitos fundamentais eles têm que resistir a uma pretensão totalizante. Os direitos fundamentais eles têm que resistir a tendências colonizadoras. Os direitos fundamentais eles têm que resistir à ideia de que esse grupo vai se insurgir e ele vai se tornar um todo totalizante que vai acabar com a identidade de um sistema inteiro. Então, significa dizer que a crítica, né, da ponderação ela vai incluir essa ideia mais plural, ela vai incluir essa ideia mais transsubjetiva, né, e ela vai, então, colocar para escanteio, ela vai escantear aqui o que a gente pode chamar, né, de uma visão subjetiva, individual do fenômeno jurídico e da própria ideia de direito, né? Eu acho que essa parte é a parte mais complicadinha, né? Porque aqui ele está, de novo, trazendo elementos, ele está só citando, né, que tem isso daqui e tal, vai construindo o argumento dele, mas não deixa bem claro, né, como é que essa crítica vai se fundar em cima da proposição da sociologia do direito do Luhmann. Tá? No penúltimo tópico, né, já vou acabar a minha explicação aqui. Tá? A gente pode fazer a seguinte síntese, né? Ponderação. Ela está fundada em cima de uma razão clássica do sujeito orientada pela identidade.
A crítica da ponderação, ela está fundada em cima de um pluralismo funcional, de racionalidades sistêmicas complexas, então, como eu expliquei, e específicas orientadas por diferenças. Como é que eu vou saber, dentro da proposição da teoria dos sistemas, que eu sou um sistema diferente do outro? Que eu, direito, sou diferente da sociologia, através das nossas diferenças. Eu não vou dizer o que é que cada um fala especificamente, porque às vezes tem termos que se confundem. Eu vou dizer o que é que vocês não falam igual, porque é a partir do reconhecimento dessa diferença que eu vou saber o que é um e o que é o outro, né? Só que o hino fala aqui que fazer isso dessa maneira é a gente perceber que, de um lado, eu tenho a tentativa de desenvolvimento de uma unidade racional, que é a ponderação, orientada pela filosofia do sujeito, e que não consegue estabelecer balizas claras e acaba fugindo dos contornos por ela estabelecidos em alguns momentos, que é a ideia de que a gente não sabe direito o que é um princípio, porque às vezes o que a gente chama de princípio é, na verdade, uma regra, e às vezes a própria regra ela já se constitui enquanto um mandamento de otimização. Então, a perda da clareza analítica dentro da própria teoria dos princípios, ela acaba demonstrando que ela não atinge o seu ideal. Mas, por outro lado, né, a gente já falando da crítica, quanto mais se encontram pontos de inflexão entre os direitos fundamentais, mais se torna possível perguntar acerca da reintrodução de uma unidade da razão no pluralismo sistêmico. Como assim? Se a crítica ela tenta falar para a gente que a sociedade não pode ser entendida na ótica clássica do sujeito, na ótica clássica da identidade, e começa a falar para a gente da teoria dos sistemas, a própria introdução da ideia de sistema, do funcionamento do sistema, ou da complexidade social, elas se tornam um certo tipo de reintrodução de uma unidade da razão. Porque se a orientação da teoria dos sistemas ela é prescritiva, então significa dizer que ela tem um núcleo. Né? Então, tanto a ponderação quanto a crítica, elas acabam aqui, né, sendo colocadas pelo hino no mesmo barco, no sentido de que elas não são completas e de que elas apresentam falhas, elas apresentam aqui, né, questões estruturais que são objeto de reflexão, né, por meio de nós pesquisadores, ou que devem ser objeto de reflexão por nós pesquisadores. Caio, eu vou só terminar aqui o último tópico, o último slide, e eu te passo a palavra, tá? E aí chega na conclusão, né? Conclusão bem rápida, uma página, e aí eu vou me dar ao luxo de só fazer a leitura aqui do slide, porque eu acho que a síntese ela tá bem explicadinha, né? A teoria e a crítica da ponderação, elas aparecem menos ou mais radical do que aquilo que cada protagonista declara explicitamente, para depois tomar para si a tarefa do próprio procedimento. Ou seja, que eu expliquei ainda há pouco, tanto a teoria quanto a crítica, elas não conseguem entregar de maneira satisfatória aquilo que elas se propõem. Tá? Ambos os conceitos atestam as duas coisas a seguir: a unidade, a desunidade e a desunidade da razão na multiplicidade de suas vozes. Inclusive, quero só fazer uma menção aqui que essa expressão ela é um jogo de palavras que ele utiliza, né, de um artigo do Habermas. Né? O Habermas ele fala a unidade da razão na pluralidade das vozes, e o hino fala desunidade da razão na multiplicidade das vozes. Né? Ele faz uma inversão aqui, um jogo de palavras com o texto do Habermas. Mas o fato é o seguinte, a gente percebe que a teoria ela quer trazer uma unidade, mas ela não consegue se desvencilhar do fato de que existe incerteza nas próprias categorias que ela defende. A crítica ela apresenta, né, uma desunidade, né, e uma multiplicidade, mas ainda assim ela parece estar, né, partindo de um ponto comum, que é o fato de que ela não consegue fugir de uma prescrição mais nuclear, mais unitária.
E aí nós devemos tentar dizer aqui, de acordo com o hino, quem está mais certo, quem está mais errado. A gente tem que aqui levantar uma bandeira e dizer que a gente tem que defender a teoria, tem que defender a crítica. Na verdade, a conclusão do hino ela é não esclarecedora assim, nesse sentido. Mas o que ele propõe é o seguinte: a gente tem que observar tanto a teoria quanto a crítica, sem querer compatibilizar as duas, né? Sem querer dizer quem venceu e quem perdeu, mas tentando dizer para a gente que cada uma no seu campo específico é necessário. Ou seja, se você quiser descrever o fenômeno jurídico hoje na nossa sociedade, necessariamente você vai ter que compreender o papel que a teoria exerce, a teoria da ponderação exerce, e o papel que a crítica exerce. Eu vou me resguardar ao direito de ainda não comentar, né, a minha visão ou a minha, né, posição quanto a essa conclusão do hino. Mas o Caio pediu a palavra e o Josué pediu a palavra, e aí eu vou abrir para que vocês possam fazer os comentários de vocês também, tá? Na ordem. Caio, depois o Josué. Bom dia, pessoal. Sabe o que é interessante pensar? É que eu estava tendo uma conversa até com um colega que está aqui, o Bernardes, onde a gente estava discutindo critérios de produção de conhecimento jurídico a priori. E dentro desse debate, a gente acabou esbarrando na teoria dos princípios do Dworkin. Eu queria compreender como é que os princípios se estabeleceriam dentro desse sistema, desse nosso debate, numa perspectiva a priori, dentro de produção de conhecimento, de validação jurídica. Matheus, Vitor, vocês querem falar antes de mim? Sobre essa pergunta, queria sim, Caio? depois, no caso, Rafael. Vou ficar aguardando. Bem, deixa eu ver se eu entendi direito, Caio. Tu queres entender como é que a gente pode falar dos princípios enquanto condições a priori para o conhecimento do direito, é isso? Isso, para uma produção de conhecimento válida, entende? Uma validação do conhecimento jurídico. Olha, assim, sendo bem franco contigo, uma das coisas que mais me incomoda no direito brasileiro, e aí não incomoda só a mim, incomoda vários outros pesquisadores, é o fato de que, às vezes, os juristas eles usam expressões filosóficas inadequadamente e inadvertidamente, sem o esclarecimento e o pertencimento dessas expressões dentro do conjunto das proposições filosóficas a que elas pertencem. Então, fatalmente, quando você pensa em a priori, você lembra de quem? Você lembra do Kant. Né? Então, quando você fala assim, olha, os princípios eles são um tipo de conhecimento a priori. É mais ou menos como se você estivesse tentando fazer uma conexão tipo com a epistemologia, né, kantiana, e a ideia de uma resposta e tal do Kant ao ceticismo do David Hume e a metafísica tradicional e tal, como se tipo a mesma resposta que o Kant deu é a resposta epistemológica do direito. E isso é, do meu ponto de vista, uma impropriedade. Por quê? O que a filosofia kantiana pretende dizer, como eu estou sustentando aqui agora para vocês, é uma resposta aqui que vai ficar entre, né, o meio termo da metafísica clássica, tomista, e a crítica ao ceticismo do David Hume.
O Robert Paul Wolff tem um artigo sensacional sobre isso. Na verdade, tem vários artigos sensacionais sobre isso, para dizer para a gente sobre a natureza, né, da crítica da razão pura. Tem várias aulas, inclusive, no YouTube do Robert Paul Wolff, sobre essa dificuldade de compreensão da natureza da crítica da razão pura. O Ricardo Evandro fez um seminário sobre prolegômenos, a introdução a qualquer metafísica, né, do Kant, e, de fato, eu comungo com essa crítica de que há uma impropriedade. Mas, falando especificamente do Dworkin, tá? O argumento do Dworkin lá no modelo de regras, e que depois ele abandona, no Império do Direito você não vê o Dworkin defendendo a divisão entre regras e princípios como sendo necessária para a compreensão do fenômeno jurídico, mas o argumento do Dworkin no modelo de regras é que a estrutura do pensamento do Hart no conceito do direito, que é uma descrição do direito pautada em cima de regras, é um modelo de regras, ela é insuficiente para descrever o fenômeno jurídico quando você pensa em casos difíceis e quando você pensa que a solução para casos difíceis no modelo de regras, ela necessita da inclusão da categoria de princípios. E aí tem toda essa polêmica sobre a distinção do que são princípios, a partir da diferenciação dele com as regras. O que não é também na de princípios. Então tu percebe, Caio, que do ponto de vista da dogmática, da teoria do direito, na verdade, número 1, a posição do Dworkin e a do Alexis sobre a natureza dos princípios é diferente. O Dworkin, número 2, o Dworkin abandona essa distinção. E ele não volta a trabalhar, acho que muito por conta do pós-fácil do conceito de validade do direito, do conceito de direito, perdão, do Herbert Hart, que parece solucionar essa dúvida, né? Que é a inclusão do positivismo brando e a ideia da zona de penumbra, que o Hart ele explica muito bem que ele não utilizou a palavra princípios, mas que a ideia princípios está presente na obra dele. E acho que por isso Dworkin não volta a esse tema. Tá? Mas, número 3, o que mantém a distinção é o Alexis, que, como a gente já viu, apesar de manter essa distinção, ele acaba tendo que responder ao Poscher sobre por que tem regras que parecem ser princípios, enquanto mandamento de otimização, e ele vem com a tese do dever ser ideal, e ainda assim, depois da nova crítica do Poscher, o Alexis parece não conseguir responder satisfatoriamente o que é esse dever ser ideal. Vindo, inclusive, o Poscher a dizer que talvez o que o Alexis chama de princípio, nem ele consegue, né? Não seja possível para ele ainda descrever o que ele acha que são princípios. E aí a gente pode, então, chegar no Kant. Não estão discutindo Kant. A gente pode dizer, na verdade, que uma alternativa para a gente solucionar esse debate seja voltar ao direito enquanto um problema epistemológico que pode ser trabalhado a partir da epistemologia kantiana. E aí eu te digo, o Miguel Reale, ele é um cara que ele diz expressamente, tá? E não é o Alexis, não é o Dworkin que fazem isso expressamente, é o Miguel Reale que faz. Ele diz assim, o direito como cultura, o direito como cultura, ele vai ser compreendido enquanto uma ontognoseologia que vai se colocar no meio termo entre o racionalismo kantiano e o idealismo hegeliano. Quem está se propondo a fazer um debate sobre a natureza do direito dentro de uma concepção epistêmica, ontognoseológica filosófica, não é o Dworkin, não é o Alexis. É o Miguel Reale, que eu te diria. Essa pesquisa é uma pesquisa que, para quem se interessa numa filosofia do direito mais assim, né?
anglo-saxônica e tal, é a alternativa bem viável. Eu te indicaria, inclusive, a ler o livro 5 temas do culturalismo jurídico e o livro Direito e Experiência, do Miguel Reale, em que ele fala sobre essa visão e a posição dentro da epistemologia, da filosofia como epistemologia do direito. Não sei se o Vitor quer falar alguma coisa sobre isso também, mas tipo, essa é a minha posição. Eu acho, Papaléu, que, como tu bem disseste, eu acho que nem se pode afirmar que o Dworkin tem uma teoria dos princípios propriamente dita, né? Mas como tu muito bem contextualizaste, é apenas uma crítica que ele faz no modelo de regras 1 ao concept of law, né? Ao conceito de direito do Hart, mas depois ele abandona. Então, eu acho que esse debate nem é tão tratado no mundo de língua inglesa, né? No mundo do direito anglo-saxão. Ele mesmo abandona, e então eu acho que o Dworkin nem tem uma teoria dos princípios propriamente dita, né? Nem chegaria a formular uma teoria dos princípios. Ele só está ali tentando dizer, tentando alertar o Hart, e aí inicia o debate, né, o Hart e Dworkin, de que o direito ele é composto também por princípios, né? E aí se desenrola toda essa tradição anglo-saxã do direito, né? É isso. Eu respondi, Caio, a gente conseguiu responder a tua pergunta? Não, doutor, com certeza, porque isso é foco de uma dúvida minha e de um debate que eu tenho com o Bernardes que não tem fim. Os problemas epistemológicos da produção do conhecimento em direito. Que ele estava até comentando, enquanto o senhor falava aqui, que, na realidade, o direito ele vem de um sincretismo muito forte com outras áreas do conhecimento até. Parece que a produção epistêmica autônoma dele não é tão autônoma assim. Na realidade, o próprio direito parece depender, nesse sentido da produção da sua própria teoria do conhecimento. Sabe, eu gosto muito de uma expressão que o Rossetti usa na economia, mas que eu acho que se aplica totalmente aqui, que é uma relação bionívoca. É uma relação que vai do direito para a filosofia, da filosofia para o direito e assim em diante. Mas ainda assim eu tenho as minhas dúvidas em relação à validação desse conhecimento, que às vezes parece muito mais positivista do que eu gostaria de crer, entendeu? Entendi. Diga, Josué. Só uma dúvida em relação à terceira parte, né, que o autor faz a crítica, a ponderação, usando a teoria dos sistemas. Mas, como bem o senhor adiantou, que o senhor não quer emitir a sua opinião logo de início, mas acredito que fica mais por uma dúvida para o grupo mesmo. Assim, porque nós já trabalhamos outros autores. Por exemplo, quando Luhmann faz a crítica à teoria da ponderação dentro da teoria dos sistemas, será que essa teoria dos sistemas, por ela ser ou necessitar, e ele mesmo falar que necessariamente precisa ser de um certo modo aberta, porém fechada, será que a teoria em que o Luhmann, a teoria da ponderação, será que não tem nesse passado um pouco distorcida? É claro que a ponderação ela não vai sempre haver a ideia de na verdade, não há, na verdade, necessariamente a ponderação em tudo. Por exemplo, como bem fala, né, o Humberto Ávila, por exemplo, de se a democracia é ponderável, se os direitos humanos são ponderáveis, se a religião é ponderável. Por isso que ele vai dizer que as regras, os princípios também são vagos. Então, a teoria dos sistemas não seria meio que falaciosa, entre aspas, em relação a essa crítica da ponderação? Eu acho que o hino ele toca nessa questão, porque quando ele vai fazer a comparação, né, entre elas,
o que elas guardam de semelhança e tal, o que elas guardam de diferença, ele acaba, de fato, dizendo isso. Olha, a teoria dos sistemas, ela tomou essa via aqui, que não é a mesma via da teoria da ponderação, para falar sobre esse fenômeno. E a conclusão que ela chegou foi essa. Mas isso não retira dela a obrigação e o ônus de ter que responder por que ela está defendendo uma pluralidade se ela própria acaba se constituindo enquanto uma certa univocidade. Porque, tipo assim, se uma teoria crítica diz para mim que ela é contra, sei lá, eu sou contra distribuir armas para a sociedade. Tal, né? Contra de armas para a sociedade porque eu sou a favor da paz. Tal, né? Se uma teoria crítica ela se insurge com essa proposição, a fim de desconstituir uma dogmática, a pergunta que sempre se faz para essa teoria crítica é: até que ponto você não está se tornando uma nova dogmática? Entendeu? E o que o Hino está dizendo para a teoria dos sistemas é basicamente isso. Você está dizendo que a ponderação não funciona porque ela é pautada em cima da filosofia do sujeito. E que essa filosofia do sujeito não funciona mais para descrever a sociedade. Mas essa é a dogmática, né? Essa é o mainstream, essa é o que a galera está discutindo, o que a galera está fazendo. E o que o Hino está falando mas teoria dos sistemas, até que ponto você, quando derruba a ponderação, não está se tornando numa nova ponderação? Até que ponto você não está se constituindo agora e tomando o lugar dela? Porque se você estiver fazendo isso, então você vai estar meio que antagonizando e rivalizando com você mesmo. Porque você vai estar se tornando aquilo que você pretendeu criticar. Ou seja, a plurivocidade que você institui se torna a nova univocidade. Os estudos que vão ser feitos a partir de agora se tornam o coro harmônico que liga todas as sinfonias. Entendeu, Josué? É interessante, né? Porque sempre vai ficar num ciclo, então, vicioso. Sempre aquela dúvida utilitarista de Hobbes, do porquê, e nunca. E vai se tornar que nunca se tornará, na verdade, uma exegese. Fica sempre uma repetição. Repetição, repetição. É interessante. Então, aquilo nunca vai ser respondido, a meu ver. Resumindo para ti, seria mais ou menos assim. O universalismo sempre vai ser criticado pelo culturalismo, né? E o culturalismo faz isso porque acredita, né, que é impossível você constituir algo que seja 100% universal. Mas quando o culturalismo faz isso, ele próprio institui aquilo que o Michael Walzer chama, né, o direito de se insurgir contra. Então, acaba se tornando universal o fato de que você tem, então, o direito de não aceitar o que impõe a você. E aí, então, fica nessa ciranda, né? Sim, eu acho que até um pouco volta até para a própria pergunta do Caio, sobre a fundamentação da aceitação do direito. O que leva a ele ser aceito, né? A meu ver, pelo menos. É isso aí. Camila, Gabriel, Yasmin, vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês querem se manifestar? Papaléu? Diga, Lucas. Eu não sei se foi a impressão que tu tiveste do texto também, mas o que parece que o Hino faz, a partir, pelo menos foi a minha leitura, né, é que tanto a teoria dos princípios como a crítica que existe sobre ela, e as críticas, melhor dizendo,
todas carecem de um objeto. E esse texto acaba sendo um pouco esclarecedor no sentido de cobrar de uma certa forma tanto um objeto da teoria da ponderação como um objeto da crítica da ponderação, porque a partir do momento que, pelo que ficou claro da minha leitura, né, é como se a teoria da ponderação não soubesse, ou não, como tu bem falaste, como se ela carecesse de uma certeza analítica sobre do que ela trata. E a partir desse momento, quando a gente não sabe do que ela está se ocupando, a crítica também não consegue definir analiticamente o que deve ser criticado ou não. Então, tanto a teoria da ponderação como a crítica, uma depende da outra, uma não vive sem a outra, né? Então, é aquilo que a gente discutiu, talvez, eu acho, nos primeiros encontros, acerca da natureza, da teoria dos princípios, da teoria da ponderação. O que o Hino, me parece que ele está dizendo aqui, é que a gente precisa primeiro definir o que a teoria da ponderação, qual é o objetivo da teoria da ponderação, o que ela pretende, o que ela quer fazer, o que ela quer propor, né? E aí a gente consegue ter uma crítica válida, porque a gente consegue analiticamente definir o que a teoria da ponderação quer propor, e aí a gente consegue ter uma crítica melhor, ter uma crítica válida sobre isso, né? Então, não é que uma é melhor do que a outra, ou que a crítica vai superar a teoria e vice-versa, não. Elas precisam conviver mutualmente, só que a gente precisa primeiro definir analiticamente do que se trata isso, né? Então, como tu muito bem falaste, né? Às vezes a gente fala muito em mandamentos de otimização, por exemplo, ao se referir aos princípios, quando na verdade é uma regra, né? E vice-versa. A gente às vezes cai na dimensão do peso, achando que está debatendo sobre um conflito entre princípios, quando na verdade é um conflito sobre regras. Então a gente ainda não consegue ter até hoje, a gente ainda não consegue ter uma certeza do que a gente está falando, né? No que tange a teoria dos princípios. E isso é bom, por um lado, porque mostra que é uma discussão que ainda é um debate que ainda tem muito a oferecer. É um debate atual, né? Interminável, né? Como muito a gente no Brasil, por exemplo, a gente costuma entender ou a pensar, pelo menos é o que eu tenho visto, que essa crítica, que esse estudo sobre a teoria dos princípios, sobre a teoria da ponderação, é um estudo superado, né? Quando na verdade não é, né? E é muito esclarecedor esse texto do Hino. Eu acho que ele tem muito a contribuir para que a gente consiga começar uma pesquisa mais analítica em relação à teoria dos princípios, né? Isso, Vitor, muito bom. E eu ainda diria o seguinte, né? Não só a clareza analítica é importante para que a gente possa saber o que a gente está discutindo, né? No nível da teoria e da própria crítica da ponderação, da teoria dos princípios, mas também a inclusão do elemento que o Rosildo, né, questionou, que é o elemento do lugar onde esse debate é feito, né? Sim. Porque talvez, a clareza analítica que pretensamente a Alemanha queira dar sobre a teoria dos princípios, ela não consiga uma aplicabilidade prática naquilo que a América Latina tem como problema para enfrentar. Uhum. Exato. Ou, por exemplo, os problemas jurídicos que a gente enfrenta na Amazônia, como o problema de saneamento, como o problema de meio ambiente, como o problema de queimada, né, das florestas, sejam problemas que sequer o europeu se interessa em resolver. Exato. E parece que no Brasil a gente costuma ignorar a própria indicação que o próprio Alex faz no prefácio da teoria teoria dos direitos fundamentais, né? Que é justamente
que aquela discussão apresentada por ele, aquele debate apresentado por ele, é direcionado à jurisdição constitucional alemã. Alemã, ele está preocupado em estudar a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão. O que talvez tenha acontecido, talvez não, o que aconteceu é que, pela recepção que o Alex teve no Brasil, né, ele foi traduzido, enfim, o que aconteceu é que a gente costuma associar a teoria dos princípios a Robert Alex quase que automaticamente, como se ele fosse a única teoria dos princípios válida ou existente no direito. Quando aqui na Alemanha é justamente o contrário, né? Ele é só mais uma das teorias dos princípios. Então, talvez o que falta para a gente é importar mais teoria dos princípios e fazer uma análise crítica delas, não importar de uma maneira cega, como aconteceu com o Alex, e acabar nesse panprincipiologismo, como fala o Streck, né? Eu acho que falta justamente isso, é a gente procurar, talvez, aprender ou encontrar as outras teorias dos princípios, né? O Alex é só mais uma entre elas, só que ele foi mais recepcionado no Brasil do que as outras, né? Tanto a teoria quanto a crítica, né? Que a gente está começando a ver agora. Exatamente. A própria teoria da argumentação jurídica dele. Então, o que a gente costuma esquecer é isso, é de que o Alex está preocupado com o Tribunal Constitucional Federal alemão. Ele não está preocupado nem num contexto europeu, nem num contexto de direito europeu, propriamente dito. Não, é um contexto local mesmo, local da Alemanha. Ele quer resolver um problema alemão, né? E aí acontece que a gente importou de uma maneira cega e de uma maneira acrítica todo esse arcabouço que o Alex nos apresenta, né? E deu no que deu. Mais alguém? Caio. Fale lá, Caio. Eu adorei os comentários do Vitor e eles me lembraram absolutamente a crítica. Eu não lembro em qual foi dos artigos que a gente leu recentemente sobre essa questão, de que o próprio, acho que foi o do Humberto, de que o próprio STF muitas vezes acaba não compreendendo totalmente parte da própria argumentação jurídica que ele usa no sentido da proporcionalidade, porque ele não segue os mesmos critérios de produção daquele argumento que foram originalmente propostos para ele. Parece que ele propõe lá uma análise tripla da questão da proporcionalidade, agora a qual me falha a memória, e esse critério de proporcionalidade, muitas vezes, ele não é seguido dentro de decisões que têm a proporcionalidade como o grande resolvedor dos impasses das decisões. Eu achei isso assim absolutamente interessante e eu acho que coaduna muito com a fala do Vitor, de muitas vezes a gente pegar modelos jurídicos, pegar modelos de produção do conhecimento, mas não conseguir compreender eles na nossa esfera histórico-social. Parece que eles são quase muitas vezes dispositivos alienígenas dentro do direito brasileiro. Achei muito legal essa fala do Vitor, eu concordo. É o merotopos, né? O Humberto Ávila. Humberto não, acho que é o Virgílio que diz. Não é um recurso, é um merotopos de ponderação que o STF recorre para a ideia de proporcionalidade. Uhum. É um topos argumentativo, né? Ele é Isso. totalmente esvaziado do significado dele e é apenas usado como uma mera tópico mesmo. É verdade. Bem, Talvez galera. Diga, talvez. Não, talvez a gente possa começar a se preocupar mais em criar uma teoria não só dos princípios, mas da própria proporcionalidade, né? Brasileira, genuinamente brasileira, ou da América Latina, num contexto mais lato, né? Talvez seja o que a gente possa começar a pensar, né? Nesse contexto da dogmática dos direitos fundamentais. A minha hipótese, eu falei na palestra da segunda-feira com o Rosido e com o Caio,
é de que seja inserido dentro da ponderação o debate sobre a ética, né? Exato. E esse aí era o intuito do grupo, né? Fazer a ponderação dentro da ética. Inserir a ética dentro da ponderação, na verdade. Que aí, ao invés de você trabalhar, de fato, com elementos que são analiticamente imprecisos, você trabalha com categorias como, por exemplo, as categorias do FINES, né? De bens humanos básicos, de razoabilidade. Vão ter outras críticas, mas eu acredito que ainda assim dá uma certeza analítica mais contundente, né? Exato. E uma fidelidade referencial mais contundente também nesse sentido. Mas, para a gente concluir, né, a nossa reunião de hoje, tarde, né, para o Vitor, isso eu não ia me reservar, né, fazer uns comentários e tal, críticos sobre essa introdução, mas a professor, primeira... Diga, Rosildo. Se você me permite, antes de você concluir, é uma visão pessoal minha. O que eu acredito é o seguinte, que a gente, ao longo de toda essa história, da nossa história, nós exportamos os pensamentos dos outros, os pensamentos alheios, as teorias, os princípios, a forma de ver europeu, por exemplo, né, na Alemanha, né, de repente, parece ser bem marcante. Eu vejo que acho que pelo próprio tempo de vida que a América Latina, o próprio Brasil tem, e pelos grandes pensadores teóricos que o próprio país tem, eu acho que nós temos que começar a construir a nossa própria identidade, né? E exatamente valorizando e dando visão para esses nossos pensadores, né? Para os nossos pensadores, para os nossos pesquisadores, para os brasileiros, discutir e divulgar seus pensamentos, suas teorias, e começar a buscar criar essa nossa identidade. Porque eu vejo que os pesquisadores, os pensadores, eles pensam e propõem lá para os países do Velho Mundo, Alemanha, Inglaterra, Portugal, dificilmente se aplica para uma realidade latina, né? Em função justamente disso que a gente falou lá, logo no começo, da própria instabilidade que essa região viveu durante toda a sua vida, né? E eu vejo que fica muito difícil a gente tentar trazer essa ideia e tentar entendê-la a partir de uma realidade que é totalmente diferente do que uma realidade que é totalmente diferente daquilo que ele viveu no momento que ele construiu aquela ideia, no momento que ele construiu aquele princípio, né? Aquela forma de ver. Então aí a gente vai ficar tipo assim, literalmente batendo cabeça. Pô, isso não vale para nós, isso não vale. Isso se aplica, não se aplica, né? E é isso aí que eu acho que é extremamente importante. E acho que, inclusive, esse grupo, quando começa a fazer esse tipo de trabalho aqui, nosso grupo aqui, isso é muito importante, porque isso aí certamente, daqui, certamente vão sair novas ideias, novos produtos, novos artigos, novos pensamentos. E é exatamente isso que a gente precisa, buscar nossa própria identidade, buscar o nosso próprio entendimento de nós mesmos. Era isso. Obrigado, professor. Perfeito, Rosildo. E aí tu me lembra, né? Uma experiência bem particular, né? Na verdade, minha e do Vitor. Porque para quem está conhecendo o Vitor agora, deve estar assustado. O Vitor está na Alemanha, tá? O Vitor, ele é graduado em Direito aqui pela UNAMA, né? Ele é mestre em Filosofia lá pela Federal. Está lá na Alemanha agora para fazer o doutorado dele. Mas o Vitor, ele é membro... Estou fazendo mestrado, Papaléu. Fazendo outro mestrado em Direito. Pensei que fosse doutorado já. Mas recebe logo aí essa profecia que é bênção na tua vida. Mas o Vitor, ele foi um dos alunos fundadores aqui do nosso grupo, né? Junto com a Patrícia, com a Dani e com o Ítalo. Foi meu monitor, né, de hermenêutica, foi meu orientando de TCC.
E o Vitor vai lembrar disso. Todas as vezes que a gente tinha que fazer debate sobre teoria da argumentação jurídica nas salas de hermenêutica, a gente passava a leitura do prefácio do livro Teoria da Argumentação Jurídica da Cláudia Toledo, Sim. porque ele é um texto que faz uma cobertura geral, mas que também insere as críticas, e a crítica que a gente mais batia era essa. A crítica da recepção, da teoria, no contexto alemão, para aplicar no Brasil. Então, Rosilda, tu está bem acompanhado, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso procurar esse texto da Cláudia Toledo para mandar para vocês, porque é bem direcionado para o Alex. Por que é que nós devemos ter cuidado em recepcionar as teses do Alex no Brasil? E, Papaléu, só para concluir, né? O interessante é que a teoria dos direitos fundamentais, ela é da década de 80, salvo engano, né? Então já tem quase 40 anos da publicação da obra. Ela já foi, a própria fórmula do peso já foi revista diversas vezes. A própria teoria já foi reformulada pelo próprio Alex diversas vezes. E a gente ainda continua, parece que estagnado nesse sentido, né? Nessa questão da teoria dos princípios, como a gente ainda encara a própria versão original, digamos assim, da teoria dos princípios, quando ela já não existe mais. O próprio Alex já reformulou diversas e diversas vezes. Então, isso só agrava mais, digamos assim, essa necessidade que a gente tem que ter de importar de uma maneira crítica a teoria, né? Como tu muito bem disseste, ela não foi feita para um contexto brasileiro, para um contexto argentino, boliviano ou da própria América Latina. Ela foi feita para um contexto alemão, né? Então, a gente tem que ter o cuidado, né, de importar e de acompanhar as mudanças, né? Exatamente, exatamente. E aí eu ia só fazer um comentário crítico, né, a essa introdução, mas desde já deixar bem pontuado que é compreensível que o hino ele não descreva a argumentação dele mais didaticamente por se tratar de uma introdução a um livro. Então, com a proposta de uma introdução, ela é limitada, né? Só que se você for tentar ler isso como um artigo científico, né, aí você vai perceber que sim, tem várias falhas. Você pode até ser levado a ideia de que, tipo assim, ele está só vendendo a ideia do livro para você poder ler o resto do livro, né? E eu não acho que seja errado fazer isso, mas é óbvio que você tem que fazer a leitura dessa introdução como parte de um todo. O problema, ele está satisfatoriamente bem apresentado. Isso a gente não pode negar. A gente conseguiu entender o grande cenário da problemática do debate entre a teoria da ponderação e a crítica da ponderação. E a gente deixou isso bem resumido na manhã de hoje. Mas, como eu disse, aquela impressão de que, poxa, se tivesse 20 páginas a mais, se tivesse 15 páginas a mais, aí ia ser um grande texto, assim, tal, um artigo científico balizado que a gente compreendeu exatamente do que ele falou. Mas essa é uma crítica minha, essa é uma impressão minha, né, sobre essa introdução. Sim. E é isso. Vocês sentiram a mesma coisa, né? É bem pequenininha essa introdução, né? Não tem muita explicação. Os argumentos são bem fixos, assim, digamos, que não nos suscita. Na verdade, nos suscita enfim, a lê-lo, né? Mas nos deixa com vagueza. A impressão que dá também é que o hino está escrevendo para um público que, de certa forma, já teve um contato anterior, né, com a crítica à ponderação e à teoria dos princípios, e ele pressupõe também uma leitura de outros autores, né, como o próprio Habermas, o Luhmann.
Então, por isso que ele acaba passando essa impressão, essa estranheza para a gente, né? Que a gente não está acostumado com esse debate. Exatamente. Pessoal, eu vou parar a gravação aqui, tá?